Boa noite, estamos começando mais uma gravação do Podocast. Meu nome é Valéria, eu sou podóloga graduada e pós-graduando em biomecânica. Hoje eu vou entrevistar um amigo, vamos falar de um assunto de suma importância, mas antes de mais nada eu gostaria de pedir para você que ouve e que gosta e que curte nosso conteúdo, que tem aprendido com ele, seguir a gente nas redes sociais, seguir no Spotify, seguir no YouTube, ativar lá o sininho para você ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo. E voltando, sem mais delongas, eu vou falar com um amigo, o nome dele é Danilo Schuller, ele é diretor comercial da Podal Nano, administrador, e agente de comércio exterior, tá? Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que são as nanopartículas. As nanopartículas, elas são empregadas em cosmético e em muitas outras coisas, porque elas conseguem melhorar a ação dos ativos usados na sua formulação. Elas aprimoram a eficácia da mercadoria, seja ela qual for. Mas o nosso assunto aqui são os dermocosméticos, tá? Vamos falar um pouquinho de como são feitos, como é feito isso, como que os ativos melhoram significativamente a constituição da pele, das unhas e tudo mais. Boa noite, Danilo. Tudo bem? Boa noite, Valéria, tudo ótimo. Muito Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite, um prazer participar com você. Estou ouvindo todos os episódios do seu podcast e muito feliz de mais gente, mais pessoas que entendem da... como Voltou? voltou. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e parabéns pelo incentivo para a podologia. Sempre muito bom saber que tem gente lutando para isso. Muito obrigada, eu é que agradeço você ter aceito o convite prontamente. E, gente, desculpa, eu tô rouca e vai ser assim mesmo, tá? Hoje vai ser desse jeito. Isso aí. Obrigado, viu, Danilo, por você ter aceito o meu convite prontamente, e a gente falar de um assunto de tanta importância, né? Eu vou usar aqui um slogan da nossa colega Lê Nogueira, que podólogo não passa creminho, né, Danilo? A Não, gente tem podólogo que não faz. entender o que acontece, como funciona, o que fazem os ativos, para a gente poder prescrever o Exato. produto para o paciente, né? É, pode até ser um creminho, mas que tem um objetivo, né? Mas o creminho é num sentido pejorativo, É né? pejorativo, é. É. Exato. Então, para começar a nosso bate-papo, eu quero que você me fale o que são nanopartícula. O que é isso? O que significa? O que ela Nossa, faz? vamos começar falando sobre o que é a nanotecnologia, porque as nanopartículas, elas são é, o, elas são o meio da nanotecnologia, tá? Então, a nanotecnologia, na verdade, ela é uma manipulação de materiais gerais, no nosso caso, óleos essenciais, no nosso caso, matérias-primas cosméticas e dermocosméticas, mas a nanotecnologia manipula esses materiais em uma escala muito pequena, que é a nanométrica, tá? A nanotecnologia, ela permite que a gente crie produtos, que a gente utilize matérias-primas com muito mais economia, porque como eu utilizo elas para pontos específicos, para áreas específicas, eu consigo que ela seja mais efetiva, mais eficiente, tá? Certo. Uma nanocápsula, uma nanocápsula, no nosso caso,
tem uma medida específica, porque a gente não quer ultrapassar a barreira placentária, não quer entrar na corrente sanguínea, então a gente tem uma medida específica de nanocápsula, tá? Dentro dessa nanocápsula eu consigo colocar todas as matérias-primas, os óleos essenciais, os princípios ativos que eu quero que sejam absorvidos pelaquela pele, por aquela unha, pelo nosso corpo em geral. Entendi, Tá? entendi. E qual a diferença em relação aos dermos cosméticos que tem no mercado, de um modo geral? O que Nossa, a difere? diferença. Bom, a diferença da nanotecnologia, a principal é a rapidez que ela consegue chegar no ponto objetivo, tá? Eu tenho, por exemplo, a nossa pele, ela é impermeável, ela não tem, ela não tem permeação de matéria-prima. Então, a gente precisa de uma matéria-prima muito menor que ultrapasse as nossas camadas de pele, e o objetivo principal da nanotecnologia é entregar esses fármacos, tá? Vamos chamar de fármacos, de princípios ativos, aonde eles devem ser utilizados. Então, de diferenças principais, a gente tem a eficácia dos ativos e da segurança desses ativos, porque utilizando eles para onde eles foram feitos para ser utilizados, a gente consegue uma eficácia maior, tá? A gente tem um tratamento que não tem contraindicação, a não ser que a pessoa tenha alergia a algum tipo desses ativos. A gente tem, poxa, permeação, a gente tem facilidade de chegar aonde precisamos com aquele princípio ativo específico. A Entendi, nanotecnologia ela foi mais utilizada e mais aplicada. O início da nanotecnologia foi a aplicação para tratamentos de câncer, tá? Que a gente sabe que a quimioterapia você aplica na corrente sanguínea e ela passa pelo corpo inteiro, destruindo o corpo inteiro. E aí eles procuraram colocar a nanotecnologia nesses tratamentos para que o fármaco fosse liberado e fosse e agisse direto naquela célula cancerígena. Dessa forma a gente consegue uma permeação, é sempre sobre permeação, a nanotecnologia é sempre sobre permeação, tá? É sobre conseguir entregar o fármaco aonde precisa ser entregue. Esse é o principal diferencial da nanotecnologia. é sem danificar as outras partes, né, Danilo? É isso? No caso da podologia, a gente não danifica as outras partes, a gente só faz ser mais eficiente o tratamento porque a gente entrega onde precisa entregar. Entendi. Mas levando isso para o macro, a nanotecnologia, se ela consegue atingir o objetivo, ela não deve fazer muito estrago no resto do nosso sistema, né? É que o tipo de matéria-prima que a gente utiliza, o tipo de matéria-prima que a podologia utiliza, ela não faz estrago. É só sobre economia, é sobre ação aonde precisa ser acionado. Eu não tenho um problema, por exemplo, se eu usar um depantenol, o depantenol não vai estragar a minha pele aonde ele encostar, mas ele faz mais ação intracelular. E a nanotecnologia consegue entrar na célula, entendeu? Ah, entendi. Entendi. E o resultado é mais eficiente e mais rápido. Exato, mais eficiente, mais rápido, mais. Os produtos com nanotecnologia eles são mais leves, eles são mais sutis, entendeu? Quando você diz leve, você fala da molécula? Ele tem uma textura mais leve, como ele é absorvido mais rápido, você não tem aquela sensação de oleosidade, você não tem sensação é, de que ainda está faltando absorver, sabe? Sei. Sabe aquele creme que você passa e fala, nossa, o creme ficou tudo aqui na superfície, o creme, eu estou escorregando, sabe? A Sim. gente não precisa disso. Inclusive, hoje é uma questão de segurança. Você passa um creme no pé do paciente, ele sai escorregando,
a possibilidade de dar um problema é muito grande. Então a gente foca no toque seco, a gente foca numa textura leve, a gente foca numa maciez, a gente gosta de levar em consideração que o trabalho tem que ser feito intracelular. E a nanotecnologia permite que a gente trate de dentro para fora. E eu percebo que você tem relatos, que eu te acompanho nas redes sociais, relatos de profissionais da minha área que usam os teus produtos e que te trazem uma resposta muito positiva, né, Danilo? Nossa, graças a Deus, a Podal Nano está aí há 7 anos no mercado, a gente vai fazer 7 anos esse ano, e desde do primeiro semestre a gente tem resultados muito, muito, muito satisfatórios. A gente percebe a eficácia e a eficiência dos produtos com feedback dos nossos clientes. Sem os nossos clientes a gente não é nada, tá? Se não fosse eles, a gente não estava aqui. Porque cada profissional que utiliza nossos produtos, a gente pede, a gente fica em cima para eles prestarem atenção no resultado, para eles tirarem foto. Isso não é para a gente, especificamente, sejam compartilhados com outras pessoas, com outros profissionais, para todo mundo entender a possibilidade, entender a potência, entender o que a gente tem para entregar, né? Entendi. Fala um pouquinho, Danilo, da importância das pessoas, né? Que você sabe aqui que o meu público o meu público foco é o público final, embora muitos colegas da podologia ouçam o podcast e têm me dado feedback super positivo, que estão aprendendo muito. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas entenderem por que que um produto que nem o teu, que tem uma nanotecnologia, ele é um pouco mais caro, vamos dizer assim, do que os produtos que você encontra na gôndola de uma perfumaria, de uma loja de cosmético. Ai, Valéria, quando me falam que é mais caro, eu tenho várias respostas, porque eu sou comercial, eu sou vendedor. Eu tenho várias respostas, mas a minha resposta para você e para o seu público, e que eu acho que todo mundo deve saber, é que o produto com nanotecnologia ele não é mais caro. A questão é, muitas vezes, o quanto precisa ser utilizado dele, porque o meu carro-chefe, por exemplo, é um frasco de 25 ml que rende 4, 5 meses de tratamento, tá? Eu Tá. preciso utilizar uma quantidade muito menor de produto, eu não tenho desperdício, eu não tenho desperdício de matéria-prima, porque, como eu te disse, as principais matérias-primas vão estar nanoencapsuladas, então elas vão ser absorvidas, elas não vão ficar na superfície da pele, tá? Então, eu tenho, por exemplo, o SOS, que é uma nanoemulsão, você não tem desperdício de produto, você não tem excesso de matéria-prima, você não vai passar um creme da minha linha e em seguida colocar meia e a sua meia ficar melada, porque o nosso produto foi feito para ser absorvido, Entendi. tá? Ele não é mais caro. Se você souber utilizar, você vai entender que no caso de um creme, você não precisa besuntar o seu pé, no caso de um antifúngico, você não precisa molhar o seu dedo todo. Você vai passar na sua unha, onde você quer que seja absorvido, e é lá que o produto vai fazer efeito. O Um antif... frasco de 25 ml que dura 4 meses, para a gente é realidade. Tem paciente que todo mês tem que comprar um frasco novo de produto. Aí é questão de saber utilizar, de entender como o produto funciona. Isso é básico para qualquer profissional que trabalha com qualquer empresa. Ele precisa saber como utilizar o produto. Por isso que é tão importante o podólogo instruir o paciente, não o paciente comprar direto no teu site Uhum. e achar que sabe usar, né, Danilo? Não, a gente nem gosta de ter site hoje em dia é uma obrigação, né? Você É precisa ser verdade. visto e você precisa ser conhecido. Se você não for conhecido, você não dá certo. As pessoas precisam te conhecer. Então,
A gente evita vender no site, a gente tenta deixar os preços do site mais altos possíveis, porque a gente também acredita que o paciente tem que, o profissional tem que ganhar dinheiro, e é muito mais prático para o paciente comprar o produto dele do podólogo. Ele não tem que comprar do site. O podólogo indica o que ele acredita e é deste tratamento que o paciente vai fazer. É, A e quando gente eu te não. pode Fala, falar, pode desculpa. falar. Não, eu que te peço desculpa, pode continuar. A gente não. A gente não gosta de vender para o paciente, porque Sim, não sabemos o que esse paciente vai fazer com o nosso produto, entendeu? exatamente. E aí, se ele não souber usar também, ele não vai atingir o objetivo que ele quer. Não vai atingir o objetivo, não vai ter o resultado, e depois vai falar que a gente não dá, não dá assistência, mas não é isso. É que quem dá assistência é o profissional, é o podólogo, e a gente depende dele da mesma forma que o paciente depende dele. O paciente sempre depende do podólogo. Você quer tratar uma onicomicose em casa? Te falo agora. Você está ouvindo, meu amigo, minha amiga? Não vai dar certo. Você precisa do profissional. Exatamente, exatamente. Outro dia desses eu fiz um stories falando dessas receitas doidas que tem na internet, né? Ah, Falando dessas receitas que tem na internet, porque pinga pinho-sol, coloca uma é verdade, é, é vinagre verdade. de maçã Vin com vinagre de maçã com álcool e não sei que remédio que você raspa e pega o pozinho desse remédio, mistura no vinagre de maçã e vai. Água oxigenada também, água Não entendi, oxigena desculpa. água oxigenada, Água eles oxigenada também. eles acham que a água oxigenada vai oxigenar o micro-organismo, é umas coisas assim, doida, É. pinho-sol, Isso quando pinho-sol. não compra, isso quando não compra ácido na farmácia, né? Eu já vi casos. Já. Eu eu pertenço à Sociedade Brasileira de Podologia, né, e Sim, lá sim, a gente compartilha alguns casos. E outro dia desses foi colocado lá um senhor, parecia o pé de uma pessoa idosa, eu estou falando um senhor, sim, sim. estava horrível, Danilo, horrível. A pessoa queimou o pé inteirinho com ácido, inteirinho, estava Eu acredito. esfolado o pé da Sem- pessoa. Sempre aparece pra gente também. É, é assim, sem critério nenhum, né. E quando eu te perguntei para você falar um pouquinho dessa coisa do caro, porque a gente enfrenta essa barreira, né, porque às Uhum. vezes o paciente ele acha que a gente está ganhando um dinheirão, e que a gente quer vender produto, e a gente não quer vender produto, a gente às vezes tem no consultório para facilitar a vida daquela pessoa, porque são produtos que ele não vai encontrar na gôndola da farmácia. Não. Os meus, no meu caso, ele não vai encontrar de jeito nenhum na gôndola da farmácia. Não vai. Entendeu? Então, ele acha que é caro. Não, não é caro, porque você vai usar a dose certa, vai ter um É. acompanhamento, não é? É, Valéria, é um tratamento como qualquer outro. É um tratamento igual do dentista, é um tratamento igual do dermatologista, é um tratamento igual. É um tratamento, é saúde, devia ser levado mais a sério. Com certeza. Até porque é os pés, né? É a tua É, base, é o que te exato, é o ajuda a pé. realizar teus sonhos. Exato, exato. Um dente doendo é horrível, mas uma unha encravada é muito pior. É verdade. Só quem já teve sabe. Pois é. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já comprovou ou alguém já te relatou se teve efeitos colaterais ou nos teus testes você, em algum momento conseguiu ver isso, acusou isso? Olha, primeiro que todos os nossos produtos são dermatologicamente testados, mas eu não estou aqui para fazer propaganda deles, eu estou aqui para fazer propaganda da tecnologia, tá? É, os testes dermatológicos são meio que obrigatório num produto cosmético, então a gente faz por segurança mesmo. Mas a nanotecnologia, ela permite uma proteção do ativo. Um profissional que já indicou óleo essencial sabe que
no final de um frasco, de um óleo de melaleuca, por exemplo, o óleo muda a textura, muda a coloração, muda o cheiro. Isso é a oxidação do óleo essencial. A gente sabe que quando a gente respira, a gente está oxidando o nosso organismo. O óleo essencial também oxida, tá? Quanto mais oxigênio tem dentro do frasco, menos óleo essencial tem dentro do frasco, é uma relação contrária, e este oxigênio que está dentro do frasco vai oxidar esse óleo. Isso é normal, tá? Acontece com todos os óleos, inclusive com óleo de cozinha. Quando você não usa, ele começa a ficar rançoso, começa a ficar com um cheiro ruim. É normal. A nanotecnologia, ela prende esse princípio ativo, esse óleo essencial. Eu falo princípio ativo porque quando a gente coloca o óleo essencial dentro de uma nanocápsula, a gente precisa quebrar a molécula dele, porque a molécula dele que é muito grande para ser absorvida. Então, a partir do momento que eu coloco dentro de uma nanocápsula, eu falo que eu tenho o princípio ativo do óleo, não tenho mais o óleo em si. E dentro dessa nanocápsula, ele fica protegido de luz, de oxigênio, de incidências externas. Ele fica protegido. Então, eu não tenho contraindicação de nanotecnologia. O que eu tenho são alguns poucos pacientes nesses 7 anos. A gente teve, se não me engano, foram 3 casos de pacientes que eram alérgicos a um óleo específico que a gente tem na formulação. E por isso ele teve algum tipo de reação alérgica. Mas comparado com óleo essencial que normalmente os profissionais trabalham, a quantidade de casos de alergia é infinita, tá? É uma tecnologia muito segura, que a gente protege contra incidência, e aí ele fica puro, ele tá só o princípio ativo lá, entendeu? Entendi. Se você pudesse fazer uma analogia, eu não sei se eu vou te pedir algo muito, para ficar bem claro de como funciona a nanotecnologia, você conseguiria me fazer uma Consigo. tá, Eu, então fala. eu, Para as eu pessoas faço. entenderem. Sim, sim, sim. Eu dou aula sobre nanotecnologia, sobre biotecnologia, que são as tecnologias que a gente utiliza. Quando a gente utiliza um produto nanoencapsulado, uma matéria-prima nanoencapsulada, a gente coloca ele dentro de uma bolha. Vamos imaginar uma bolha, tá? Dentro dessa bolha eu tenho os princípios ativos de todos os óleos essenciais, de todas as matérias-primas que eu utilizo. Dentro dessa bolha, a gente imagina que a parede que reveste essa bolha, ela é feita de queratina, tá? Essa parede, ela protege o princípio ativo e ela se degrada depois da absorção desse princípio ativo, depois dessa nanoemulsão, tá? Quando ela se degrada, ela rompe, ela abre, libera esses princípios ativos nas camadas que precisam ser absorvidas, e esta queratina vai ser absorvida também. Então, na nanotecnologia, no caso do antifúngico, principalmente, eu chamo isso de o fungo também morre pela boca, tá? Da mesma forma que o peixe morre pela boca, o fungo também. Porque quando essa nanocápsula de queratina, o fungo vai de cara comer ela. Afinal, é uma queratina nova, limpinha, novinha, É uma prontinha, jantar ratoeira, servido. é uma ratoeira. É uma ratoeira, exatamente. Entendi. E quando o fungo não come esta nanocápsula, eu tenho uma janela de liberação, tá? Quando eu tenho uma quantidade menor de fungo naquele pé, naquela unha, eu tenho uma janela de 8 horas. Então, depois da aplicação do produto, eu tenho até 8 horas de tratamento de nanocápsula se degradando e eclodindo e liberando esses princípios ativos. Então, eu não só tenho um tratamento mais efetivo e que vai lá direto aonde o fungo está para matar ele, mas eu também tenho um trabalho contínuo. Então, normalmente a gente vê tipos de antifúngico que os profissionais indicam várias vezes ao dia, a gente não indica várias vezes ao dia, porque com 8 horas de tratamento, a gente tem uma janela de ação muito maior. Eu indico que o profissional passe pela manhã e à noite. De preferência quando você tiver para Sim. aquela matéria-prima poder absorver mais rápido. Então, eu tenho
Pode Eu passar tenho na essas. micose plantar também, Danilo? Pode, pode. Para micose plantar, a gente tem o Milha Extreme, que é uma pomada. É uma pomada de tratamento de doenças de pele, tá? Psoríase, dermatite, desidrose, doenças de pele em geral, tá? E a gente também trabalha no Milha Extreme e nos nossos cremes todos com biotecnologia, que são os pró e os pré-bióticos. O Tá. que que... Eu já vou engatar nos probióticos, tá? Já vou Tá. engatar aqui e vou continuar. Sim, continua. A gente utiliza a biotecnologia. A biotecnologia, o que é? Ela utiliza da manipulação de micro-organismos vivos para a produção de bens e serviços. Essa é a definição da biotecnologia. O maior exemplo de biotecnologia que a gente conhece é o Yakult, tá? É. Lactobacilos vivos, que são os probióticos. Os probióticos são as próprias boas bactérias que já vivem na nossa microbiota, que já vivem na nossa pele, tá? E a gente também trabalha com os pré-bióticos. Os pré-bióticos são os alimentos da nossa microbiota. Então, principalmente em relação à pele, a gente acredita que a saúde da pele está diretamente relacionada com a saúde da nossa microbiota. Então, alimentando e recolonizando essa microbiota, a gente tem um outro tratamento sem nenhuma contraindicação, afinal, já são bichinhos, já são bactérias que vivem na nossa pele. A gente tem um aumento de imunidade local. É um aumento de imunidade. A gente consegue aumentar a imunidade daquela pele, daquele local que está com algum problema. Quando a gente aumenta a imunidade, a gente tem uma regeneração natural. É tudo sobre a saúde da nossa pele e quanto ela. O nosso corpo é inteligente, Valéria. A gente só Muito. precisa. A gente precisa dar força para ele, a gente precisa deixar ele saudável. A partir do Com momento que certeza. deixamos ele saudável, a gente consegue saúde. Sim, sim, com certeza. E esse é o principal objetivo aqui do meu podcast. E é isso que eu converso com todos os profissionais que vêm aqui. A intenção é levar saúde para as pessoas, é passar essa informação de que nós somos seres integral, que nós temos que ser olhado da cabeça aos pés, que tudo que É, acontece com a pessoa é importante, não é isso aí. porque ela está com o pé machucado que se ela tiver com um problema emocional, vai impactar naquela. Vai, tudo impacta, tudo impacta. Entendeu? E a gente trabalhar de maneira preventiva, cuidando da saúde, é muito tranquilo. É, é sim, é. É muito tranquilo. É mais Você, fácil a gente tratar da saúde, cuidar da saúde, do que da doença. Mas, com certeza. infelizmente, a gente tem um modelo biologisticista que fragmenta a gente e só olha, Divide, divide a gente o tempo divide. todo, É. entendeu? Aham. E às vezes isso é o insucesso do resultado que a gente está esperando, Sim, concordo entendeu? plenamente com você. Concordo Entendeu? plenamente. A gente tem E que pensar que somos um corpo só, é um todo. exatamente. E trazendo isso para a podologia, o paciente ele não chega no nosso consultório e deixa o pé dele lá e vai dar uma volta no shopping, e depois ele passa para pegar, Até entendeu? porque se fosse ia ser fácil, né? Opa, opa! Mas não é isso que acontece. Desculpa, gente, tá puxado. Então então não é isso que acontece, então é importante a gente saber tudo o que está acontecendo com aquela pessoa, porque aquilo É, vai impactar no resultado do nosso tratamento e de outros tratamentos que a pessoa esteja fazendo. é, E quando a gente traz isso para os dermocosméticos, para as tecnologias que são incríveis nos produtos para pés, e que o paciente só encontra em consultório podológico, a gente
entende porque o valor é diferenciado daquele valor que ele encontra, às vezes, numa loja de cosmético que não tem nem Anvisa, que não passou Ah, nem por não. teste. Desculpa, eu não considero isso um cosmético, eu não considero isso um tratamento. Mas você sabe que tem. Tem, claro que tem. Existe o Mercado Livre aí para fazer esse pessoal crescer. Exatamente, Todos exatamente. esses marketplaces e não é farmácia, o problema não é farmácia. Teoricamente, na farmácia tem um farmacêutico que vai te indicar ou não uma coisa para você. Mas, infelizmente, os marketplaces vendem não só os nossos produtos, mas de todos os concorrentes e vende o óleozinho que a podóloga usou no vídeo X, você vai lá ver o que ela está usando, procura e acha na internet e acha que aquilo vai funcionar para você. Não é assim. A É, anamnese é essencial. Eu acho que você fez um episódio sobre anamnese, não fez? eu falo da anamnese com todos os podólogos que eu A anamnese entrevisto. é muito importante. Anamnese é Eu conversei com uma psicóloga sobre os impactos que os problemas psicológicos, como os problemas psicológicos influenciam nos tratamentos de qualquer doença, tanto as Nossa, muito, crônicas como as eventuais. muito, 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 Até muito. numa unha encravada, tá? Sim, Você você tá triste, você anda mais encurvado, muda a sua postura. A sua postura mudar a forma como você pisa. A forma como você pisa pode mudar, pode colocar uma pressão num lugar específico. Colocando essa pressão no lugar específico, você vai ter uma encravada, você vai ter um calo, você vai ter, poxa, uma coisa leva a outra. Sim, o tempo todo, o tempo todo. Danilo, me fala como é que é feito os testes, de que forma é pensado nos produtos, quem é essa cabeça que pensa, que faz as combinações, que vai para os experimentos? Fala um pouco dos bastidores. Olha, hoje em dia Ah, a só para gente fazer um parênteses, essa essa tecnologia que você usa nos teus cosméticos, a matéria-prima é nacional? a nanotecnologia sim. O Brasil nanotecnologia. A gente tecnologia para o mundo todo. As maiores empresas de nanotecnologia, as melhores pesquisas são feitas aqui. O nosso, nossos blends encapsulados, todos foram feitos em parceria com o Núcleo de Nanotecnologia da UFRJ, lá no Rio de Janeiro. Eles são pioneiros, assim, tem um laboratório incrível. Infelizmente, agora as faculdades estão mais fracas, tá? Mais fracas não em relação a estudo, mas em relação a incentivo, em relação a dinheiro investido mesmo, tá? A Mas a UFRJ, educação na parte é, da pesquisa, você diz? sim, 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 exatamente isso. Nossos blends foram feitos com eles, todos os testes de óleos essenciais. Primeiro, a gente pegou os óleos essenciais que existem no Brasil e até alguns de fora, e pesquisou quais têm as melhores ações antifúngicas e de hidratação, e não só quais são os melhores, mas aonde eles agem melhor. Tipo, o óleo de melaleuca e o óleo de cravo, assim como orégano e funcho, que fazem parte do nosso blend nano, eles são mais ativos, eles têm ação mais forte quando em locais mais profundos da nossa pele. Então, esses são os óleos que a gente nanoencapsula. Aí tem o óleo, por exemplo, de copaíba, que tem uma ação melhor, uma ação mais forte numa superfície. Então, a gente não nanoencapsula o copaíba, por exemplo. Esses testes foram todos feitos lá na UFRJ. E aí a gente definiu quais seriam os óleos utilizados nas nanoemulsões e quais óleos seriam utilizados puros, colocados na formulação, tá? Então, a nanotecnologia é brasileira e o Brasil tem que ser muito orgulhoso dessa tecnologia, porque a gente exporta para o mundo inteiro. A biotecnologia
são matérias-primas importadas, a gente utiliza matérias-primas francesas, todas muito de empresas reconhecidas, tudo orgânico, os óleos essenciais utilizados nas nanoemulsões, a gente que compra de um fornecedor específico, porque a gente sabe da qualidade deste óleo essencial. Então, o processo de fazer essas matérias-primas eu compro os óleos essenciais, eu envio para essa empresa que nanoencapsula para mim, e eles me entregam essa matéria-prima nanoencapsulada, essa nanoemulsão, tá? Eles me entregam essa nanoemulsão e eu mando para o meu laboratório fazer o produto. E a biotecnologia eu compro de um distribuidor, mas é uma empresa francesa que faz isso. Entendi. E como é que ele é pensado? Como é que ele é pensado? Vamos lá. Para eu te falar como a gente pensa, como a gente pensou nesse objetivo, nessas tecnologias, como a gente chegou em como utilizar essas tecnologias, eu tenho que falar da Rose. A Rose é nossa diretora de pesquisa e desenvolvimento, ela é minha sócia e também é minha mãe, tá? A Rose, ela trabalhava num concorrente e ela via as coisas muito iguais, não só neste concorrente, como todos os outros. Ela via as mesmas matérias-primas, a mesma forma de indicação, tudo muito semelhante, e que Copia e muitas cola. vezes. Oi? Copia e cola. Copia e cola. Não era copia e cola, porque cada empresa tem a sua cara, cada empresa tem o seu, o seu logo, tá? Vamos falar assim, cada empresa tem a sua logo. Mas ela entendeu que a podologia merecia mais. E ela sempre foi muito autodidata em relação à pesquisa, ela sempre gostou muito de produtos naturais, sempre gostou de, cromoterapia, estudo de óleos essenciais, estudo de matéria-prima, ela sempre foi muito autodidata em relação a isso. E nessas pesquisas dela e querendo melhorar o mercado, querendo melhorar, acharam ruim, acharam que na verdade ela estava querendo mais se meter, e meio tempo ela decidiu, falou, quer saber, eu vou fazer a minha. Ela vendeu a casa dela e começou a empresa. Eu fui trabalhar 3 semanas depois que ela tinha aberto o CNPJ, eu fui trabalhar com ela. Antes eu trabalhava com obra, eu era encarregado de obra de shopping. E aí eu fui, ela começou a pesquisar essas formulações com a ajuda de farmacêutico, de químico, de engenheiro químico. Graças a Deus, sempre tivemos muito apoio das pessoas que estão em volta da gente, dos profissionais, porque as primeiras amostras que ela fez foram enviadas para os amigos dela, porque ela era vendedora. E aí, de ser vendedora, a gente pega uma intimidade com os nossos clientes. Eu, pelo Sim. menos, pego. Eu tenho intimidade com os meus Vira clientes. amigo, né? Vira amigo. Quantas madrugadas eu passei conversando com gente que começou com o meu cliente. A gente mesmo, semana passada, a gente ficou conversando o quê? Até 10 horas Sim. da noite, 11 horas. Mais, Danilo, tu tá doido? Era quase meia-noite, criatura. Então, então, a gente vira amigo. E ela enviava essas amostras e a gente percebeu. Eu fiquei mudo por um instante? Não? Não, não ficou, não. Ela enviava essas amostras e começou a ter resultado. Esses amigos começaram a gostar, começaram a pedir mais, e ela decidiu dar o primeiro passo, fez o primeiro lote de produto, e estamos aí nesses 7 anos com muito trabalho, muita dedicação, buscando o melhor para a podologia. Graças a V- Deus a gente está conseguindo. Vocês encontraram muitos obstáculos, Danilo, Nossa, para fazer os primeiros testes, para fazer a coisa ficar real, sabe? Até sair olha, a primeiro frasquinho, a primeira embalagem, o primeiro lote. nossa, as primeiras embalagens eram as coisas horríveis. Parecia aquele personagem todo montado, sabe? Como é que é o nome? Frankenstein.
primeiras embalagens eram horríveis. O primeiro folder, o primeiro material publicitário, era tudo muito feio, muito básico, sabe? Sim, E a gente não é básico, a gente gosta de coisa boa, a gente gosta de coisa bonita. é E verdade. foram pelo menos 2 anos aí procurando e ajustando até a gente chegar. E vou te falar que até hoje a gente muda, tá? O próximo lote de um produto específico, a gente vai modificar a embalagem, porque depois de 6, 7 meses, a gente entendeu que essa embalagem não é boa para esse produto. A gente precisa, a evolução está aqui constante. Estamos sempre em busca de novas tecnologias. Por exemplo, o Fungimai, que é o nosso carro-chefe, a gente ainda quer modificar a fórmula, porque sabemos que este produto pode ser melhor. A gente sabe que o fungo pode ser eliminado mais rápido. É uma questão de teste, de pesquisa, e a gente está nesses testes e pesquisas todos os dias para melhorar, evoluir. Sim. E Né? vocês só fazem produtos para podologia? Por que que escolheu a podologia? Ai, por que a gente escolheu a podologia? Eu não tenho um porquê a gente escolheu a podologia. Eu te falo que a gente escolheu a podologia porque a gente conheceu ela, viu a necessidade deste mercado e acredita nele. A gente acredita na podologia, acredita nos profissionais, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o amor que a gente tem. A gente entende a necessidade da podologia, a dificuldade que ela passa hoje. É o que a gente estava falando lá antes da gente começar. A podologia precisa de autoestima. A podologia precisa entender o quão importante ela é. E a gente acredita nisso. E por isso que escolhemos manter a podologia. Sim, sim. E Fala um não pouco, temos produtos para outras funções. A gente só trabalha com podologia. fala um pouco mais desses profissionais da podologia que você tem o privilégio de conviver e que hoje em dia buscam conhecimento, as universidades, né, que a Sim. podologia está crescendo, Tá, todo, é a profissão do futuro, eu vejo é. dessa forma, eu vejo dessa forma. Valéria, eu não sei se você sabe, mas nos Estados Unidos, o podólogo como é que é? Eu vi essa pesquisa faz uns meses. Ele é o podologist, que lá nos Estados Unidos é podologista. Podologista nos Estados Unidos é a segunda carreira mais bem paga. Claro que nos Estados Unidos você precisa fazer medicina e depois você faz. Mas é a segunda, a segunda carreira mais bem paga nos Estados Unidos, se não me engano, em 2021 foi, tá? Porque as pessoas talvez lá tenham entendido melhor a importância da saúde dos pés, tá? Sim, Então, a gente acredita na podologia. A podologia no Brasil é forte. A gente exporta tecnologia de podólogo. Os materiais que os profissionais utilizam, os produtos que os profissionais utilizam, eles são exportados para o mundo todo. Eu tenho cliente em Portugal que não encontra um antifúngico para o pé, não encontra lá um antifúngico. e é E aí a importante gente. salientar, Danilo, é importante salientar, fazendo um parênteses nisso que você está falando, que não adianta também a pessoa comprar um produto da tecnologia que é os teus produtos, por exemplo, o antifúngico, e colocar num dedo que não foi devidamente higienizado por um Nossa, podólogo. de jeito nenhum. Só o podólogo sabe até onde ele precisa tirar para você conseguir ter uma unha, para que reste uma unha saudável o suficiente para conseguir crescer. Porque uma Sim, unha toda comida, uma unha com muito fungo, ela não tem força para crescer. sim. E não adianta você pingar a medicação ali e achar que Não, não vai adianta. acontecer um milagre. Não adianta. E você sabe que nem com a nanotecnologia adianta você pingar
o produto numa unha cheia de onicomicose, numa unha fofa, tá? Nem Não, com a nanotecnologia. Você precisa desbastar, o profissional precisa desbastar, só ele sabe até onde pode ir. É, 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 o paciente precisa entender isso. sim, sim, porque isso também para a gente dá um trabalhinho, sabe, Danilo? A gente precisa Inho, convencer. dá um trabalhão, A gente dá um precisa falar para a trabalhão. pessoa que ela tem que continuar o tratamento em casa, que é muito importante. Ela tem que ir pelo menos uma vez por mês lá, para a gente fazer aquela limpeza de novo e ela continuar colocando a medicação para ela ver o efeito, né? Precisa, precisa, precisa. Exato. Perfeito, perfeito. Sem o E é, podólogo, é o que a gente falou lá no começo, sem o podólogo não funciona. Não é, funciona. Quantos pacientes você viu que já tentaram diversos tratamentos e aí desistiram e foram no podólogo? sim, sim, Mal sabem eles que tratamento em casa dificulta o resultado mais ainda, porque o fungo vai ficar mais forte. exatamente. Você vai dando É, combustível para ele, né? exato, exato, E exato. ele vai se alastrando. Uhum. Ele vai se alastrando e É, é é uma ter dificuldade do profissional também. É uma é. dificuldade também. Me diz uma coisa, Danilo, um paciente que ele não tem problemas evidente nos pés, ele consegue perceber os resultados dos produtos de alta tecnologia? A Se ele não qualidade do tiver problema, ele não tem, aparentemente ele não tem. Ele tem um pezinho sim, legal lá, tá, tem o mas ele pé. gosta de ir na podologia, porque ele tem um bem-estar. Uhum, Então, ele quer usar um produto de qualidade. Ele consegue, ainda assim, sem nenhum claro, problema aparente, sentir que o pé dele ficou claro que consegue. diferente? Claro que consegue. Primeiro que a gente sabe a diferença de passar num médico bom e num médico ruim. Passar num podólogo bom e num podólogo ruim. Usar um produto bom e usar um produto ruim. A gente sente diferença. Pode não ser visível, mas a gente sente no toque, a gente sente na hidratação, a gente sente no conforto. Pode ser que seu pé não tenha nenhum problema, mas aquele sapato que você coloca, que pega naquela pelinha, que incomoda naquele dedinho, com um produto bom, com um sapato bom, pode ser que você não sinta, Sim, né? com certeza. Então, é tudo questão de saber se reconhecer, É, entendeu? É reconhecer que aquilo pode estar ajudando ou não, se você não tem nada no seu pé. Mas de vez em quando você passa 2 dias descalço, seu pé fica ressecado. Um creme hidratante de boa qualidade serve mais rápido do que um creme qualquer, né? sim, com certeza. Aqui eu moro numa cidade litorânea, você sabe, né? Uhum. E eu sempre que eu faço stories e eu dou uma lembrada no pessoal que mesmo que você vá à praia fazer uma caminhada, tem que usar um hidratante, Tem. porque ele vai permear aquela pele e vai evitar que a areia, que a água salgada eleve o ressecamento, porque já é comum, E né? de preferência um com biotecnologia para proteger aquela microbiota. Sim, Porque senão você sim. pega uma bactéria, você pega alguma coisa, nossa, coisa mais comum é você é podóloga. Quantas. Ah, mas é que você trabalha, mora em cidade litorânea, não adianta, mas podólogo daqui de São Paulo, o mais normal das pessoas que normalmente não têm problemas de pé começa a ter problemas de pé depois de uma ida à praia, depois de tomar banho num vestiário. É o mais normal, é o mais comum. Sim, sim. Me diz uma coisa, Danilo, a tua empresa é uma das únicas que trabalham com essa tecnologia? Tá me ouvindo? Agora eu tô. A tua empresa é uma das únicas que aqui no Brasil que trabalham com essa tecnologia? Ó, a gente não é a única,
mas a gente foi a primeira. A gente foi a primeira e eu não posso te dar certeza, mas eu tenho quase certeza que em relação à pesquisa nós somos os mais avançados. Claro, pela base que a gente tem com a UFRJ, pelas empresas que a gente trabalha, pelos nossos fornecedores, a gente tem apoio de todos eles. Sem eles, a gente também não estaria aqui. A gente tem Entendi. apoio, muito apoio deles. É, 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 é parceria, sabe? Sei. Graças a Deus a gente tem parceria, não só com os nossos clientes e amigos e profissionais que trabalham com os nossos produtos, mas das empresas que fazem os nossos produtos e que fornecem as nossas matérias-primas, é apoio, é sempre a busca pelo melhor, a gente está sempre na busca pelo melhor. Mas mesmo nesse nicho de pés, tem Mesmo outras, que mesmo no nicho de podologia, existem outras empresas que trabalham com nanotecnologia? tem sim, tem sim. A gente tem concorrentes que trabalham com nanotecnologia, que implantaram produtos com nanotecnologia, implantaram matérias-primas com nanotecnologia depois que a gente chegou. Hum, Valéria, os 2 primeiros anos depois que a gente chegou, foi muita gente colocando nanotecnologia nos produtos, porque viram que funcionava, sabe? sim, 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 entendi. Bom, você sabe que nós podólogos, nós não podemos indicar alopatias, que a gente só Sim. pode indicar ativos naturais. E você, usa essa tecnologia maravilhosa, teus produtos são muito legais, todos eles na linha de podologia, e eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto, sobre as patologias, como que os produtos atuam porque você sabe que nós temos uma cultura de tomar medicação, de remédio, né, Uhum. entendeu? Sei. A gente acha, eu estou generalizando, claro, a gente Claro. acha que só remédio funciona, né? Então a pessoa começa a usar um produto e acha que o negócio já não está funcionando e prefere ir tomar um remédio ou comprar um remédio milagroso que vai passar aquele problema e que ela não precise fazer um tratamento a longo prazo, né. Então eu queria que você falasse um pouco, sobre isso, para trazer uma noção um pouco mais clara para as pessoas, que quando a gente fala de alguma coisa, um ativo natural, a pessoa acha assim: "Ah, vou tomar um chazinho e vai melhorar?". Não vai melhorar, entendeu? Eu queria que você entrasse um pouco nessa seara, para as pessoas Ai, entenderem o quanto é importante elas ouvirem o profissional da podologia, que ele está habilitado, porque a gente recebe na faculdade a gente aprende sobre farmacologia, sobre, aham. cosmetologia, e com vocês, comercial de Empresa, sim. produtos de empresas dermocosmético, a gente faz treinamentos para entender como funciona o teu produto, mas os ativos a gente já sabe como eles funcionam, Sim. não Os é? ativos e as matérias-primas são os conhecidos, são os que todo mundo conhece. O diferencial é como você utiliza essas matérias-primas. E Sim. falando sobre os fármacos alopáticos de farmácia, vamos pensar assim: os antifúngicos alopáticos, vamos falar sobre eles especificamente. A gente sabe que eles destroem o nosso fígado. Tem caso de paciente que utilizou remédio via oral por mais de ano e faleceu por causa de alguma coisa relacionada ao fígado, mas que descobriram que pelo remédio o fígado dela virou água, tá? E não é 1 ou 2 casos, não, isso acontece bastante. A automedicação no nosso país é muito conhecida, né? É muito grande, é verdade. É,
E aí a gente imagina, vamos lá, eu peguei aquela pílula que é antifúngica, que vai tirar o fungo, vai matar o fungo que está no dedão do meu pé. Então, eu pego aquela pílula, eu engulo com água, ingiro ela vai ser digerida no meu intestino, e eu preciso que a matéria-prima, o princípio ativo daquele remédio, passe toda a nossa corrente sanguínea, não causa nenhum dano, tá? Vamos imaginar que não causa nenhum dano. Eu preciso que chegue na ponta do meu dedo e faça efeito numa área que é a unha, que não tem irrigação. Como é que eu quero que aquele remédio faça efeito na ponta do meu dedo se ele está espalhado pelo meu corpo? Não vai fazer o efeito onde tem que fazer. E outra também, não pode tomar é por uso prolongado esse tipo de medicação. É, é passar 6 meses tomando antifúngico. Isso Exatamente. destrói o corpo de qualquer um. Nada que você tem que tomar 6 meses. Desculpa, se não fez, se não mostrou nenhuma diferença no primeiro mês, por que você acha que nos próximos 6 vai fazer? Sabe? É E sabe que eu perigoso fico um isso. pouco triste, Danilo, porque às vezes a pessoa vai num médico, num dermatologista, o cara indica uma medicação dessa por uso prolongado e a gente sabe que tem casos até que de repente vá precisar mesmo, tá? Sim, existe, tudo existe. Existe casos, mas a gente sabe também que tentar fazer uma tentativa mais suave vai ser melhor para o paciente, mas enfim, tem casos que vai necessitar e eu não sou contra de forma nenhuma. Eu acho que o remédio está aí para ajudar a gente, mas a gente tem que evitar. Aí ele não manda o sujeito ir no podólogo para debridar aquela unha e passar uma medicação via tópica, né? E às vezes É, manda até passar tipo um esmaltezinho que agora está muito em alta, que o ele está em paciente já alta, chega no ele tá em alta consultório. porque faz propaganda na televisão. Não é Então, por mas resultado. o paciente já chega lá no consultório com esmalte, É, que é para tu é, passar nele, entendeu? Que o médico mandou. Que o médico mandou. Mas tem gente que passa sem debridar a unha e está tomando o remédio e não vai ver tá. resultado. Não vai. Por quê? Porque ele foi num profissional que não é especializado naquilo. O dermatologista entende de pele. E vamos falar a verdade, os dermatologistas hoje não estão afim de, Interessado, não estão interessado. interessados, não tem interesse em tratar pé. Não, Não estão. Dermatologista quer, eles nem olham direito. é, Mas pode mandar para a gente, né? pode. Aí depende do podólogo reconhecer a sua importância, bater na porta do dermatologista e falar: Ó, eu sou especializado em pé e gostaria que o senhor me indicasse. Se você quiser conhecer meu trabalho, vem aqui no meu gabinete, vem no meu consultório, na minha clínica, que eu vou ter o prazer de te mostrar como eu trabalho. E aí você pode não só entender a importância do meu trabalho, mas também me indicar para os seus pacientes. Exatamente. É, Você acha que falta um pouco de posicionamento de nós um podólogos? pouco? Não, falta muito. Falta muito, Valéria. Falta muito. A Sociedade Brasileira de Podologia e a Associação Brasileira de Podologia são duas entidades que estão aí lutando pelo nosso reconhecimento, mas antes da gente alcançar esse conhecimento, o próprio profissional precisa se reconhecer. Ele precisa entender que ele é da área da saúde, que ele salva pé de amputação, que ele traz qualidade de vida para o paciente. Ele precisa de novo, a autoestima que a gente falou lá antes de começar a gravar. O podólogo precisa de autoestima, de entender a importância do próprio trabalho. E os podólogos que se dão bem, estão aí dando curso, que estão sendo reconhecidos, são esses profissionais que entendem a capacidade que eles têm e acionam essa capacidade. E estão buscando o tempo todo, né? Exato. Queria aproveitar esse momento na nossa reta final aqui e Já?
Sabe quanto nós já estamos a 1 hora conversando. Não, a gente está 1 hora gravando, a conversando a gente já está. Gravando. Conversando, deixa para lá, deixa para Deixa eu. lá. Então, Danilo, aproveitando esse espaço, eu queria que você falasse, você conhece tanta gente, tantos podólogos, eu queria que você falasse um pouco para esses colegas com relação a exatamente isso que a gente conversou antes da gente começar a gravação, da autoestima, da capacidade, dessa busca por conhecimento, do entendimento que nós não estamos competindo, que não existe Nossa, não. rivalidade, que a gente precisa se unir, que juntos É. nós somos mais fortes, que a gente pode trocar experiências. Uhum, Eu queria que você falasse disso para no sentido de elucidar, sabe, de abrir o sim. olho, de fazer essa galera buscar e acreditar neles, entender que a gente não precisa entender só de podologia, a gente precisa entender de outras coisas também, para a gente poder olhar para os nossos pacientes de uma outra forma, de acolher, de se preocupar, de puxar para a gente, do cara ter confiança na gente e até buscar outros profissionais com a nossa indicação e ver É, resultado. Valéria, isso é muito. A gente só tem noção da força que a gente tem e da capacidade que a gente tem depois que a gente se reconhece, tá? O profissional da podologia hoje, ele precisa se reconhecer, ele precisa reconhecer a importância dele na sociedade. Eu vejo diversos professores, até chega a ser papo de coach, sabe? Mas não no sentido pejorativo, no sentido real do negócio. É sobre se reconhecer, entender a sua importância, entender que o seu trabalho é importante para a sociedade, buscar conhecimento para atender melhor o seu paciente, ser melhor, ser um profissional melhor. É, é sobre autoestima, é sobre o profissional que, poxa, eu conheço muito podólogo que começou como manicure, começou pelo amor a embelezamento. Alguns clientes que fazem embelezamento até hoje, que pintam as unhas até hoje, mas porque elas gostam de fazer isso. Depois que o paciente termina um tratamento antifúngico, a primeira vez que ele vai pintar a unha é tão legal, porque faz anos, faz meses que ela não vê aquela unha bonita daquele jeito, que ela não se vê bonita. O paciente não se vê bonito às vezes porque ele não tem uma unha bonita. O podólogo não só precisa ter autoestima para entender a importância do trabalho e como ele também traz autoestima para o paciente. É aquele Com negócio, certeza. você está triste, você fica corcunda, você tem a pressão no dedão, e quando você tem a pressão no dedão, aquilo dói, e aquilo te deixa mais triste, mais bravo, mais incomodado. É entender que o podólogo consegue resolver tudo isso. É se reconhecer como alguém importante. Se reconhecer não só como alguém importante, mas como alguém que resolve, o resolvedor de problemas, que está lá para ajudar um paciente, né? Eu acredito muito na podologia. E se eu não acreditasse na podologia, nós, Podal Nano, não estávamos investindo o quanto a gente investe em conhecimento, em pesquisa, em desenvolvimento, em crescimento para a podologia. Poxa, a gente apoia todos os cursos da SBP, todos os eventos a gente está lá, tenta estar presente. Final de semana passado, agora, eu fui para uma cidade tão pequenininha, tão longe, mas que tinha uma faculdade que dá podologia. E nessa faculdade eu consegui, lá num treinamento, numa palestra, numa mesa redonda,
passar a importância desse profissional. Eu conheço muitos profissionais que começam na podologia sem entender o que o podólogo faz e terminam a podologia sem entender o valor que o podólogo tem. O profissional de podologia precisa entender o próprio valor, ele precisa entender que ele é importante. Só assim ele vai atrás de mais conhecimento, só assim ele vai atrás de atender melhor, de ter um atendimento mais humanizado. Eu assisti, teve um congresso agora no mês passado que eu assisti uma palestra sobre atendimento humanizado com a Rose Prudente. Que aula linda, gente! Que aula linda! Sobre se reconhecer e se dar importância. É, eu acho que é isso, esse é o ponto que está faltando para o podólogo e a luta, sabe? Você acha que existe esse equívoco na nossa profissão por causa dela não ter sido regulamentada antes e ter essas brechas, né, porque antigamente era um cursinho profissionalizante, depois veio um curso um pouco mais longo, até chegar no técnico. Então aí no mercado nós temos, vários profissionais que são Uhum. podólogos, mas cada um com uma linha de formação diferente, que hoje vão ter que se equiparar de alguma forma. Sim, Quem não, sim, quem não se equiparar, vai haver um momento que eu acredito que nem vai conseguir trabalhar, talvez, é. né? Por isso a regulamentação é tão importante. Sim, E sim, é triste a podologia não ter sido regulamentada ainda, é muito triste, mas depende da gente, depende de nós, depende da gente se reconhecer. Quando a gente se reconhecer, a gente certamente vai ser reconhecido. com certeza, porque aí a gente vai mostrar a que É, viemos, né? é, E é aí que é, a gente vai começar a ganhar, credibilidade. Eu é. conversei com o doutor Azizi, ele foi palestrante lá do CIAP, né, Hum, e ele é um angiologista da seleção brasileira. E numa das nossas conversas bastidores, e depois ele já ele a já falou: conversa batidora é tão melhor às vezes. "Nossa, nem fala, nem fala". É quase um podcast a conversa bastidores, né. É, E ele falou que ele ficou impactado, porque quando o Bruno, chamou ele para fazer uma palestra, ele falou assim: "Ah, mas o que que eu vou falar lá? O que que eu posso acrescentar?", entendeu. Aí ele montou uma palestra e levou para a gente. Ele disse que ficou impactado, inclusive tem um vídeo dele no canal dele, que é o Anatomia Raiz, que ele fala sobre isso, de ter um congresso de atenção aos pés, com mais de 800 podólogos buscando conhecimento, isso é lindo, isso é não é? lindo. Ele falou: É, eu não imaginava essa dimensão". E por que que eu estou falando isso? Porque eu acho que é isso que está faltando. Os médicos, eles não sabem o que a gente faz. não, não fazem ideia. Eles não sabem. Eu já entrevistei o doutor Léo, que é ortopedista. Ele falou: "Valéria, eu não sabia, eu não tinha esse conhecimento da podologia". É, Porque você fala de podologia, a pessoa já imagina uma unha encravada ou um calo. Parece é. que a gente só faz isso. Aham, parece. Parece que vocês só tiram um encravado a nicofose. É, é isso mesmo. E então, o quanto é importante a gente buscar e saber se posicionar, né, Danilo? É. Saber se posicionar é como você se mostra, né? É como todo mundo te vê. Se você não se posiciona bem, a pessoa não te vê bem. O É, podólogo precisa se posicionar, com certeza. Nesse evento que eu fui, nessa cidadezinha lá longe, eu conheci o Dr. Dorivaldo. O Dr. Dorivaldo é um biomédico. Ele me deu uma aula de ozonioterapia, assim, no jantar, depois do evento, na mesa de bar, a gente trocando ideia, conversando.
cara me deu a aula de ozonoterapia. E, e foi isso, essa aula de ozonoterapia começou por quê? Porque o podólogo está usando ozônio à torta direita sem entender como o ozônio funciona. Eu que trabalho em grupos de WhatsApp, Facebook, a gente Isso, vê lá. isso não é só com ozônio, tá? Não, não, é com Isso tudo. acontece com laser também. Com laser, com ozônio, com eletrocautério, com ácido. Olha que perigo! Com ácido. O pessoal usa sem Exatamente. saber. Usa sem saber. Ai, estou inventando uma técnica. Quanto você estudou para inventar essa técnica, meu amigo? É, Né? o quanto é Esse negócio de importante. inventar técnica me pega, porque a pessoa tem 28 anos, é formada há dois, atende 10 pessoas, não tira foto de nada, mas inventou uma técnica. Então, vamos ver, vamos colocar no público, vamos testar a sua técnica para ver se dá certo. Tudo tem que ser estudado. Eu acho que a podologia precisa de estudo, de gente que se debruça sobre aqueles problemas, aquelas podopatias e destroça aquilo até entender o fio todo da meada, É entendeu? verdade, é verdade. Eu me sinto engatinhando na podologia ainda. Então, eu tenho como referências podólogos renomados que você conhece e que é neles que eu me apego, sabe? E eu imagino que se eu já fico triste com muita coisa que eu vejo, eu imagino quem já está aí 20 anos no mercado, Nossa, sim. 15 anos no mercado, tentando passar para as pessoas o básico do básico. E Valéria, tem os dois lados, viu? Tem o profissional que faz podologia e acha que é suficiente, e tem aquele profissional que está no interior do interior do interior do interior daquele estado lá longe e que não tem uma faculdade de podologia para fazer, mas só tem aquela pessoa para tirar uma encravada na cidade dela e nas 5 em volta. Poxa, aquela pessoa devia ter toda a possibilidade de poder estudar, sabe? Aquela pessoa normalmente vai mais atrás de conhecimento do que o cara que está aqui na capital, a menina que está aqui na capital, que está com Tem a tudo na clínica mão. linda. Oi? É, tem tudo na mão. Não é nem que tem tudo na mão, porque tudo teve um trabalho, Sim, mas limita o trabalho dela àquele mínimo, sabe? Tem sim. tem a melhor cadeira de podologia, tem a máquina de café mais cara, tem os instrumentais todos coloridos, aquela coisa linda, mas técnica é fraca, sabe? Conhecimento, habilidade, É, exato, exato. exatamente. É sobre se reconhecer. Se a pessoa se reconhece básica, se a pessoa se reconhece suficiente no que ela tem, o problema é dela. Tem gente que gosta de estudar, tem gente que gosta de se aperfeiçoar. A gente conhece profissionais, professores, assim, um mais conceituado que o outro, são todos muito bons. Poxa, o seu episódio com a Andrea, a coisa mais linda, aquele episódio de pés diabéticos, né? Foi. Com o Ela falou Adão, também com a Jaque. dos desafios do consultório de podologia. E já estamos aí engatada para falar de uns outros assuntos aí, porque eu gosto da André, porque ela é inflamada e ela É, fala mesmo. a Andrea fala mesmo, aquela mulher lá é muito. É, O que ela faz é, é ridículo quão boa no que ela é. Né? É muito bom, é muito. Tudo que você conversa com ela é muita informação. Ela, e ela ela é estuda muito boa no que ela faz. muito. Ela vai fazer, ou ela está fazendo, ou ela vai fazer um doutorado. Eu acho que ela já vai entrar logo menos. Então, ela faz um monte de coisa. Eu falei, meu Deus, dá até agonia de falar com ela. Sabe o que ela me falou um dia? Ai, quando voltar, eu vou começar a fazer live de novo e eu vou te chamar para uma live. Eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu não vou.
Eu já fiz live com ela, viu? Dá um Já medinho de falar porcaria, a gente porque eu não tem. sou podólogo, né? Eu não sou Não, podólogo. mas ela intimida porque intimida num bom sentido, porque ela, É, ela tem muito conhecimento, é uma delícia conversar com ela. é, é. E com os Ah, outros tem, também foi, viu? Com os eu outros tenho também certeza, foi. tem muita gente que é uma delícia conversar. O Mário. O Mário é O outro gênio. Mário, O o Mário é um gênio. Mário. Você sabe que a primeira vez que eu vi a gente conversando, não sei o quê, e meia hora depois, assim, ele falou: Você sabe que você pisa torto, né? Você sabe que você precisa fazer uma palmilha, né? O Mário é maravilhoso, o Adão é maravilhoso. Sim, Foi o também, Adão também. olha, 1 hora e meia o nosso episódio. É, Só conteúdo massa, é, conteúdo bacana mesmo, sabe? Então, ó, tem bastante coisa aí para o pessoal degustar, viu, Danilo? Para tem. mim tem sido um aprendizado excelente, tem sido uma mentoria falar com todos vocês, de verdade. Eu É. tenho expandido a minha consciência num grau que eu não sei nada. Eu descobri que eu não sei nada, Que nada. bom, imagina que chato seria se você soubesse tudo. Não, tudo eu sei que eu nunca vou saber, vou morrer sem saber tudo. Imagina se você soubesse tudo, toda a informação do universo. Que saco falar com você. Já pensou? Copo cheio, né? Não cabe mais nada. Mas é É, assim, é impressionante. Eu fico babando quando eu falo com essa galera, fico mesmo. eu Então sei bem como eles, é que é, eu também. Eu não sou podólogo, tudo que eles falam é novo para mim, é novidade. Eu adoro conversar, adoro, adoro, adoro. até porque você deve pegar elementos do que é falado para você e trazer para a tua realidade, né, Danilo? É isso, mas é com tudo. Todo mundo, com toda conversa é assim. Toda conversa é assim. Você conversa com uma pessoa, você absorve o que é importante para você e você aplica o que você consegue, né? Sim, E conversar com esses professores, com essas pessoas que são mais conceituadas em qualquer área que seja, é bom para a gente ver o quão pequenos somos, o quanto de informação ainda temos para absorver é. e para aprender, né? Aprender é uma delícia. Eu sempre que sento aqui para conversar com um profissional, eu já falo de cara, estou aberta para aprender. Eu quero aprender, porque é uma É isso mesmo. delícia, é uma delícia. E eu recebi um elogio do Mário, ele falou que eu sou muito inteligente. E eu fiquei muito lisonjeada, porque veio do Mário. Ele é muito inteligente. Ele é muito, Ele é muito. muito inteligente. Eu já entrevistei a Arislaine, ainda não foi para o ar, Ah, e mas você sabe que ela é ela é uma uma das minhas, fofa. Ela é ela é uma uma das fofa. minhas primeiras clientes. É mesmo? Ela foi uma das minhas primeiras clientes. Eu adoro ela. Esse final de semana, não sei se você acompanhou, mas esse final de semana teve um Sim. curso lá no Chile. Eu A estava eu Arislane, tava praticamente lá, em espírito. você sabe que a gente quase foi, a gente só não foi por um problema semanas antes em relação a quem iria ficar para tomar conta da empresa, porque alguém tem que ficar. E no final nenhum Sim, dos dois foi. Mas a Arislane apresentou lá no Chile um estudo de caso de uma cicatrização que ela conseguiu com um produto nosso, de um pé equino valgo de uma senhora, um estudo de caso assim lindo, uma coisa excepcional, um resultado lindo. Eu não tenho outra palavra para descrever aquele resultado, aquele trabalho que ela fez, a não ser lindo, perfeito. Ela é não só uma pessoa muito gentil, muito amável, é como uma maravilhosa profissional ela. excêntrica. Eu sou apaixonado pela Arislane. Ela é uma pessoa gostosa, né? De você estar ali, aquela Sim, sim, pessoa que você sim, quer sim. ficar conversando. No dia que É, nós gravamos, depois nós fechamos, acabamos a gravação e continuamos, né? Aí o Mário ligou para ela e era meia-noite. E aí ele ainda falou assim: tá me ouvindo? Tá me ouvindo?
Aí o Mário falou para ela: Você ainda está na clínica? Ela falou assim: Olha com quem eu tô, e mostrou eu. Ele falou assim: Meu Deus, tu ainda tá com a Valéria, já são meia-noite. Minha esposa abriu a porta aqui agora há pouco, eu não sei se você reparou, mas ela abriu, olhou para mim, eu falei, calma, mais um pouquinho. Conversa é boa, poxa, fazer o quê? É muito legal. Bom, mas É, agora nós já estamos no final, conversamos sobre esse assunto de tanta importância. Eu queria que você desse uma dica para os consumidores, como é que eles avaliam na hora de comprar um bom produto? Como é que eles têm que fazer isso? nossa, primeira coisa ver se tem número de se tem registro de Anvisa. A Anvisa, ela está aqui para a segurança do consumidor. Então, eu acredito que a primeira coisa que o paciente tem que ver é se o produto é regulamentado, tá? A partir deste momento que é regulamentado, vai num profissional, num especialista, numa pessoa que tem o conhecimento de te falar o que é bom para a saúde, o que é bom para o seu corpo. Porque, gente, não importa o quanto você estude, você não vai ser um médico. Você precisa ter um profissional. E acha um profissional bom para te atender. Como é que você vai saber se o profissional é bom? Pô, ele estudou, ele tem caso, ele tem foto, ele tem resultado. Pede indicação, indica amigos mesmo. Eu tenho que precisa no podólogo. Todo mundo tem alguém, algum amigo, familiar, parente, que precisa ir no podólogo. É questão de saúde. Então, saber que um produto é bom é adaptação, passar o produto, se sentir bem. Eu acho que é suficiente para o nosso corpo se ele se sentir bem com aquele produto, se ele se sentir bem do toque, se não der alergia. Uh, eu acho que é adaptação, é entender e conhecer. Entendi. É isso aí. Mas, Danilo, nós mas o estamos. indicado, tá, Valéria? Profissional mais indicado, por favor. Você tá com qualquer coisa na sua pele, na sua unha, vai num profissional. Não tenta fazer em casa, não vai com um remédio que você viu no YouTube, que a sua tia te falou. Não faz isso. Exatamente. Isso vale para tudo, né, Danilo? Vale, Porque eu não poxa, vou construir uma casa sozinha, né? Eu vou chamar um engenheiro ou um arquiteto, porque no vai dar mínimo, né? ruim, vai dar ruim. Eu não vou, Vai, não é? vai. Eu não vou fazer uma roupa para mim usar sozinha, porque eu não vou conseguir, vai ficar feio, vai ficar mal costurado. Eu não vou conseguir tratar da minha pele com o ácido hialurônico mais maravilhoso do mundo se eu não for na dermatologista. É, você pode É, ter litros do melhor ácido hialurônico. Se você não souber como passar direito, não vai fazer efeito. exatamente, se ele está É, indicado para a minha pele. Se ele é é indicação para o que a minha pele está precisando. E assim isso aí, sucessivamente, né? isso aí. Então, é isso. Nós estamos terminando mais esse episódio. Eu quero te agradecer, Danilo. Eu quero pedir desculpa para as pessoas, porque a minha voz está horrível. Eu estou forçando bastante para falar, mas já estava marcado. Eu não gosto de falhar com os meus compromissos e a gente já estava alinhado para fazer hoje, não dava para passar. E agora, nesses minutos finais, eu sempre peço para o meu convidado deixar uma mensagem, seja qual for, o que você quiser falar, e na sequência você deixa teu Instagram, tá? Uhum, Para as pessoas acompanharem o teu trabalho e se alguém tiver alguma dúvida, vai te chamar no direct e por te favor. pedir para você esclarecer essa dúvida. Pode falar. É, primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, Valéria. É um prazer estar aqui. Não só estar aqui como entrevistado, mas estar aqui como seu amigo, seu colega. A gente conversa bastante. Obrigado pela oportunidade. Você é mais uma profissional que me faz entender mais da podologia. Se não fosse vocês profissionais, eu não estaria aqui, a Podal não estaria aqui.
e eu só tenho a agradecer. Alguma coisa que eu tenho que falar para os profissionais se Não precisa, reconheçam? tá, Danilo? Hã? Pode ser a mensagem que você quiser. Não Não, precisa ser. Tá sem som, Danilo. Tá alô? sem som. Ou voltou, voltou, Voltou. voltou. Eu gosto de falar não só para os profissionais, mas também para os pacientes. Pacientes, sem um profissional vocês não vão chegar num resultado. Vocês precisam de acompanhamento médico. E quando eu falo acompanhamento médico aqui é entre parênteses, porque o podólogo não é médico, mas ele tem o conhecimento específico para trazer um resultado para você. E profissional, se reconheça como profissional. Vocês são importantes. Sem vocês, tantos pés já teriam ido para amputação. Faça aulas, se especialize, agregue conhecimento no seu trabalho e, e se reconheça. A podologia é importante e a podologia vai ser reconhecida como importante. Depende da gente trabalhar por isso, todos os dias. Se colocar, né, Danilo? Aprender a se Agora é você que colocar. está mutada. É? Tá me ouvindo? Não te ouço. Não? Alô? Não tá me ouvindo? Não te Não? ouço. Não, Caramba, o que que será? Porque para mim aqui tá conectado, tá tudo normal. Não tá ouvindo nada? não estou ouvindo nada. Oxi, mas eu acho que tá gravando normal, Danilo. E eu tô te ouvindo também. Então agora deixa as tuas redes sociais. Abre o microfone do computador, às vezes, pelo microfone do computador. Oi, oi, tá me ouvindo? Também não. Também não? Então, Agora sim. agora tá me ouvindo? Não, eu tô te ouvindo pelo computador, mas Tá. Então, desculpa a interferência. Desculpa a interferência. pronto. É, nós estamos encerrando mais um podcast. Danilo, deixa suas redes sociais, por favor. Bom, o Instagram da Podal Nanocosméticos é @Podal Nanocosméticos. A gente está no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. Temos treinamentos para todo mundo que quiser fazer. Tem treinamentos gravados por mim mesmo. Então, se vocês estão ouvindo minha voz, querem ver minha carinha, estou lá no YouTube, disponível. Sempre que vocês precisarem, entre em contato com a gente. Estamos disponíveis para todos os profissionais que quiserem conhecer, quiserem aprender. A gente está aqui para isso, para passar o conhecimento que a gente tem e para ajudar você a ter o melhor resultado possível. Obrigado, Valéria, pela oportunidade, pelo espaço de fala, pelo local de fala. Prazerzaço estar aqui com você. De coração, muito obrigado. Eu é quem agradeço, Danilo. Muito obrigado por você ter aceito o meu convite. Mais uma vez, me desculpa pela minha voz estar dessa Ah, forma. pare. E te agradeço, só posso te agradecer de você ter me concedido essa entrevista e elucidado as pessoas com relação a tantos pontos importantes. Brigadão. Foi um prazer, sempre prazer falar com você. Obrigado, Danilo. Boa noite. Valeu. Boa noite, até mais.